Não tem jeito, não tem como o clube adotar uma outra estratégia a não ser essa. A gente está falando de um calendário do futebol brasileiro, a gente vive criticando e essa é a grande verdade. Não tem como você colocar o seu time principal na primeira rodada do Campeonato Carioca. Os números são bons do Tite. Sim. E aí confirma o que a gente sempre falou aqui do estilo de jogo que ele implementava dentro do Flamengo. Porque se você olhar para os números, até fazer aqui meio com uma comparação com o que fez... O Felipe Luiz entendeu muito bem isso e fez. E lógico, ele vai dar a resposta. Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao Otto Patamar, o canal onde o Mengão sempre joga em casa. Hoje o vídeo tá imperdível. Tem um corte especial do SBT Esportes Rio, com todas as informações sobre a reapresentação da molecada do Flamengo para iniciar a preparação para o Carioca. Além disso, rolou aquele debate maroto no Jogo Aberto sobre o trabalho do Tite. E para fechar com chave de ouro, o nosso eterno. Zico soltou o verbo sobre a saída do Gabigol. Então, já sabe, deixa o like, comenta o que achou. E claro, se inscreve no canal para acompanhar tudo do Mengão. Bora pro vídeo que tá sensacional. Ó, o Flamengo, hein? Já definiu que vai começar o estadual com os jogadores do Sub-20. Hoje eles se representaram para iniciar a preparação para 2025. Cadê? As férias do elenco rubro-negro chegam ao fim hoje, mas apenas para o sub-20 da equipe. No total, 27 jogadores do Flamengo que disputarão o Carioca são esperados no Ninho do Urubu. Além disso, Pablo, que retorna de empréstimo do Botafogo, também é aguardado para o treino. Alguns jogadores entraram de férias de forma antecipada, já que se reapresentam para o Carioca. É o caso de Carlinhos e o Meia Lohan. A missão para as primeiras rodadas do estadual ficará a cargo da garotada, de quem Felipe Luiz já conhece bem. O primeiro compromisso do Flamengo no Carioca é contra o Boa Vista. A partida deve acontecer no fim de semana do dia 11 de janeiro. Além disso, o rubro-negro fará um tour no Nordeste. Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão serão os estados que receberão os jogos do Flamengo. Enquanto isso, o elenco principal se representa no dia 8 de janeiro e fará a pré-temporada nos Estados Unidos, onde faz o amistoso contra o São Paulo. A expectativa é que a partir da quarta rodada o time já assuma o Carioca e vá com tudo em 2025. Muito bem, Vene Casagrande, Flávio Vinick, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Você de casa, boa tarde nessa sexta-feira linda. Num dia mais ou menos nublado aqui no Rio de Janeiro, hein? Hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no Twitter, @SBT Rio, segue a gente também no Twitter. Vene Casagrande, tá ficando algo muito comum nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro, esses primeiros momentos de rodadas do Campeonato Carioca serem com a garotada, né? Com o pessoal do Sub-20. Tá virando uma copinha quase, né? Porque pensa que para esses meninos isso é uma grande oportunidade de todo mundo olhar e encontrar o futebol deles, né, ô Vene Casagrande? Perfeito, Fernandinha, boa tarde. Depois eu vou falar com você, Flavinho, que é mais antigo, como a antiga preliminar que existia no Maracanã. Eu cheguei a pegar. Você pegou também, né, Vene? Eu E você cheguei a pegar. acompanhava a base ali naquele pré-jogo que tinha. Chegava cedo para acompanhar. Fala, isso mesmo. Vene. Cheguei a pegar. Vários jogadores se destacavam nessas preliminares. Verdade. Mas enfim, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Flavinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não tem jeito, não tem como o clube adotar uma outra estratégia a não ser essa. A gente está falando de um calendário do futebol brasileiro, a gente vive criticando e essa é a grande verdade. Não tem como você colocar o seu time principal na primeira rodada do Campeonato Carioca, tendo em vista que a gente sabe muito bem que o Campeonato Carioca serve muito mais de pré-temporada para os jogadores principais. Inclusive, por falar em pré-temporada, não tem como o Flamengo começar a pré-temporada nos Estados Unidos e jogar o Campeonato Carioca ao mesmo tempo. Mas aí nas primeiras rodadas que o regulamento permite, todos os clubes praticamente vão fazer isso. O próprio Botafogo, ontem eu vi um comunicado do Botafogo dizendo que também vai utilizar os garotos, jogadores que estavam no Sub-23, que hoje é o campeonato de aspirantes que a gente chama. Então não tem como ser diferente. Eu acho maravilhoso essa estratégia, porque é a oportunidade dos torcedores conhecerem jogadores que são destaques da categoria de base e esses atletas se colocarem à disposição da comissão técnica do time principal. E no Flamengo, eu acho que é mais importante ainda para esses jogadores, porque o Felipe Luiz ele trabalhou por lá. Então o Felipe Luiz conhece muito bem esses atletas que vão iniciar essas rodadas. Mas, além desses atletas, tem jogadores que já estavam no elenco principal nessa temporada, em 2024. Carlinhos, atacante.
O Lohan, que tem a chance de voltar a jogar bola com a camisa do Flamengo, porque, de fato, ele teve uma queda de produção e eu acho que não é só culpa dele, eu acho que o Tite não soube utilizá-lo muito bem. Tem outros jogadores também, o próprio Iago, um zagueiro, que foi convocado para a seleção sub-20 para o Sul-Americano, é um baita zagueiro. Tem outros jogadores que podem se mostrar, assim, digamos, mostrar o seu potencial para a comissão técnica principal do técnico Felipe Luiz. E aí, falando sobre isso, Flavinique, a gente pode relembrar aqui que geralmente o Campeonato Carioca, ele começa lá pro dia 23, 24, assim, né? 21 de janeiro, sempre pegando aí o primeiro final de semana, né? Que geralmente é o último de janeiro, né? Esse ano, dia 10 de janeiro, já está começando o Campeonato Carioca. Então, se a gente estava vendo já os clubes praticarem isso, colocando, principalmente, por exemplo, esse ano, o Fluminense, que foi para o Mundial, né? Esse ano de 23 foi para o Mundial e 24 começou com muitas rodadas ali. O Flamengo também, que teve o início do ano ali disputando, foi o quê? A Supercopa ou a... Teve Supercopa. Então, esses times que já tinham um compromisso muito importante no início do ano, eles já colocaram realmente a garotada no início. E os outros também. E a gente vai cada vez percebendo que isso vai virar uma cultura. E o que era uma cultura de ver a copinha, a gente talvez vai começar a tentar encontrar os meninos nesse início de campeonato carioca, ô Flavinho. Como também naquela preliminar de antigamente, que antes dos jogos principais no Maracanã tinham os jogos do Sub-23, dos aspirantes, né, como chamavam. E aí o povo podia conhecer os jogadores mais jovens das equipes, né? Até porque no passado não tinha tanta visibilidade, né? As categorias de base, hoje em dia, veículos de comunicação transmitem, né? O Sub-17, o Sub-15, tem TV do clube, então o pessoal tem esse acesso. Antigamente não, a gente chegava cedo no Maracanã, ainda mais num clássico, era gostoso porque aquela rivalidade, aquela emoção, começava, os jogos eram às 5 horas da tarde, era o horário oficial do jogo, do clássico no Maracanã, domingo às 5, às 2, 3 da tarde, chegava cedo e curtia ali aquela preliminar, o pessoal já comemorava, já provocava o adversário e descobria ali algum valor que você, muito difícil conseguir acompanhar o jogo da base, não fosse numa preliminar no Maracanã. E aí, para esse ano, né, o que foi criando-se uma tendência, virou regra. Porque com a temporada, do jeito que colocaram, com as férias, os caras voltando, saindo de férias em dezembro para voltar em janeiro, é impossível começar jogando a primeira rodada do Campeonato Carioca. Só o pessoal de casa entender, não é mais uma opção desvalorizar o Carioca, botar o time B. Não é isso não, não tem como fisicamente o cara voltar de férias e uma semana depois ele começar a jogar. Então já foi feito, a tabela foi feita para isso, para a garotada jogar. Alguns clubes já anunciam que vão com os principais jogadores a partir da 5ª rodada, que está no regulamento do Carioca, mas acho que essa regra é um pouco flexível. Eu vi o Botafogo dizendo que vai para a partir da 6ª rodada. Flamengo e Botafogo tem que ficar ligados que tem a Supercopa do Brasil. Já no dia 2 de fevereiro. Então eles vão ter que usar um Carioca ali, pelo menos 1, 2 rodadas, como preparação. Não pode ser também o primeiro jogo, a Vera, já uma decisão valendo o título. Então vai servir também o Carioca como preparação. O que eu acho interessante quando eu viajo assim pelo Brasil é que o Carioca, o torcedor carioca desvaloriza o seu campeonato estadual diferente de outras praças. Uma vez eu fui para Santa Catarina porque ia cobrir para outra emissora um jogo da Chapecoense, da Libertadores. E aí a pessoa mandou, olha, você vai com uma semana de antecedência. Para entrar no clima do jogo vai ter Chapecoense e Nacional do Uruguai. Era o primeiro jogo de um time brasileiro nessa Libertadores. E quando eu cheguei lá, só se falava em Chapecoense versus Figueirense. Eu falei, gente, mas é time misto que vai botar, né? Não, é time principal. O Campeonato Catarinense está a 1000. Eu falei, gente, aí não pode ser o Campeonato Catarinense ter um valor pro pessoal de Santa Catarina e o pessoal do Rio não valoriza tanto o Carioca. Se a gente pensar hoje, quem tem aí 3 times no Mundial? É o futebol do Rio de Janeiro. Acho que o Carioca tem que valorizar mais o estadual, sim. Com certeza, mas isso acaba que a gente realmente vê o Carioca já não dando mais esse valor, mas na hora que perde um clássico na reta final, na hora que vale tiro, o negócio muda completamente, Flavinique. Todo mundo fala, não, e de fato, se você me perguntar agora, Fernanda, o que você quer que o Botafogo faça nesse início de ano? Priorize a Supercopa ou o Campeonato Carioca? Eu vou falar, vamos levantar mais uma Taça Rio aí, galera. Vamos com tudo. Eu não tô nem preocupada. Mas deixa eu tomar uma taca de um clássico regional, ver se eu não vou ficar brava aqui no programa. Aliás,
2 de fevereiro tá chegando, hein, Vene Casagrande? Tá chegando. Fevereiro é um mês importante, Rivais, sim. Sempre. Inimigos também. É só um jogo. Mas, ó, você é a favorita, já adianto Não vem logo. com esse papinho você não, é o Vene. time a ser batido no futebol brasileiro. Tá errado, Flavinho? Não, tá errado. Sabe por quê? Meu time tá todo desmontado. Não tá não. Todo mundo indo embora, eu não sou a favorita, não. É, mas aí o John Texton vai lá e o teu repõe. treinador aí tem uma identificação com o Flamengo, já tem o Boto, que é um animal muito raro e maravilhoso aqui na nossa cultura brasileira. Então, você é o favorito. Vene Casagrande, Tudo bem, eu assumo esse papel. responsabilidade é toda sua, O Flamengo Vene. sempre será favorito, então. Ai, ele ganha. Ué, se eu falo ao contrário, eu sou criticado. Você tá certo, Aí se eu Vene. falo isso, eu também sou É isso, criticado. eu acho que é isso. Você é o favorito. Desse É o tom que ele usa, né, Fernanda? É o risinho dele que me irrita. sei. Esse dente dele me irrita, que ele começa Ah lá, me irritou, já tô Sente irritada. quando ele joga pra tirar a Não, responsabilidade. ele gosta de me irritar lá, o risinho dele. O Flamengo é sempre favorito, não Olha tem aí, jeito. Vene, mas olha aqui, o Flamengo também tá se preparando pra você, Tá, ué, você tá. fazer esse entendimento também, né? O Botafogo Sim. tá se... Aí eles botam meio tela com tela pra gente brigar. Briguem! Ai, gente. E vocês sabem que quando dá brigaiada aqui, não é combinado, não. É brigaiada mesmo. Não é? Tu tá ué, rindo? claro. É verdade, é brigaiada mesmo. Depois a gente volta a se falar? Sim, tá? Claro, Mas não leva pro pessoal na também. hora é brigaiada. Hein, Veneza? Mas vem cá, você quer que eu seja favorito ou não? Só pra eu saber aqui. Pode ser você. Ah, então beleza. Então eu assumo esse papel, vamos lá. Vamos lá, Vene. O Flamengo se preparando pra Supercopa, Se né? preparando para a Supercopa, e vou te falar, essa nova gestão, ela até pensou em desistir da pré-temporada nos Estados Unidos. Só que isso é um acordo que foi firmado com a empresa que vai organizar esse evento nos Estados Unidos. Não tinha como romper esse contrato, porque pagaria uma multa rescisória extremamente alta. E o Flamengo gostaria de desistir por conta do... Tem a parte econômica também, o dólar extremamente alto, então eles entenderam que será uma viagem extremamente cara, mas não pode. E aí o Flamengo só vai reduzir o tempo de pré-temporada nos Estados Unidos, pensando, obviamente, na Supercopa. Tanto é que o jogo contra o Volta Redonda, que seria fora do Rio de Janeiro, não vai ser mais. O Flamengo desistiu também disso, vai botar no Rio de Janeiro já pensando na Supercopa. Inclusive, no Campeonato Carioca, o Flamengo vai fazer 4 jogos no Nordeste. Isso é bacana ser dito, porque é meio que um tour e, assim, dá oportunidade de torcedores que não tenham a Já chance... tem esses jogos? Quais são? Já tem, mas eu não tenho de cabeça, Tá. até para não errar aqui. Mas são 4 jogos. com No time início do campo, alternativo? exatamente. É com só um time lateral. alternativo já. Isso. Ainda, né? Então, mas é importante. Não, legal, é legal. Porque Pô, mas o nordestino quer o time do É Flamengo. verdade. É o Flamengo. Eu ia falar ano passado, mas na verdade esse ano aconteceu isso e teve casa cheia, independentemente Sim, é do legal, time que é vai muito a campo. bacana. O torcedor que ele é apaixonado, ele não quer saber quem vai entrar em campo. Ele tem poucas chances de assistir ao Flamengo. Ele quer pegar a Ele família quer- dele, É curtir isso, o vai ter Vai ter Flamengo uma chance. dele. Eu vi que é na isso aí. Paraíba foi o jogo que teve o maior público do ano. Na Paraíba foi quando o Flamengo foi lá. E foi a garotada, né? Não Foi foi? garotado, foi Nesse garotado. ano, no início. Então é importante, eu acho. A final da Supercopa, ela vai ser no Mangueirão esse ano. Que cada ano Sim. ela vai mudando o seu destino, né? Esse ano Um vai campo ser... neutro, né? Muito bem. E é Muitos torcedores obviamente, de tudo do Rio. muito, exatamente isso. E eu, Vene, então eu também acho isso muito legal. E a gente fala muito isso aqui nesse programa, que é um programa feito pro futebol carioca, como os clubes do Rio de Janeiro, Flavinic, eles têm a sua torcida que a gente chama de off-Rio, que é fora do Rio de Janeiro, gigantesca. Os 4 do Rio têm esse apelo muito forte fora do Rio de Janeiro também. E aí vai Fluminense, vai Vasco, vai Flamengo, vai Botafogo jogar fora do Rio. É sempre uma festa muito bonita. Não só no aeroporto, na chegada, mas obviamente com casa cheia. Eu posso falar os jogos que Pode, serão? legal. Vamos lá, primeira Beleza. rodada, 12 de janeiro, Flamengo e Boa Vista no estádio Batistão, em Aracaju. Segunda rodada, 16 de janeiro, às 19 horas, Madureira e Flamengo no estádio Amigão, em Campina Grande. Todos o Flamengo é o mandante? Não, esse no caso é o Madureira. Madureira. Mas aí pro Legal, Madureira legal, é maravilhoso legal. também. Vamos ganhar uma graninha. Qual é o exatamente. Madureira? Madureira e Flamengo, estádio Amigão em Campina Grande. Terceira rodada, 19 de janeiro, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas em Natal. Legal. E quarta rodada, 22 de janeiro, Bangu e Flamengo, estádio Castelão em São Luís.
São esses 4 jogos. Esse 22 de janeiro é a 4ª rodada? 4ª rodada. Aí a gente está pensando aí na 4ª rodada, numa data que estaria começando natural o Campeonato Carioca, né? Esse jogo já deve ser o time principal. Será? Para pegar ritmo. A 4ª rodada? Eu acho muito... Eu não sei, não tem como dar certeza. A previsão, disso. acho que é a partir da 5ª. A 5ª, que deve ter mais isso um mesmo. jogo para... Que deve ser contra o Volta Redonda, né? Que é o 29. Do jogo contra o que é o Botafogo. 29 e 28. Que deve ser o jogo contra o Volta Redonda, porque justamente final. por conta disso a nova Mas gestão... essa sacada é legal, assim, porque você dá Volta Redonda dia oportunidade 25. para o torcedor do Flamengo que está em outro lugar, para ele ver o time. E é outro clima, é um torcedor diferente, né? Agora o Flamengo está numa boa fase, o Botafogo, os times do Rio de uma forma geral. Eu lembro que uma vez o Vasco saiu daqui para jogar em Manaus, no jogo da Copa do Brasil, não lembro o ano. O Vasco estava numa situação difícil e no embarque para a ida lá em Manaus, foi protesto dos torcedores no aeroporto. Aquele protesto brabo mesmo, taca-lata, o pessoal se escondendo, segurança. E quando os caras chegaram lá, imagina o torcedor do Vasco, que não está acostumado assim, não ter entendido nada. Quando chegou lá, tinha uma multidão ainda maior para abraçar os jogadores. O cara pensou, pô, que não taca pedra em mim, chega aqui todo mundo me abraçando, me agarrando. É verdade. É porque pro cara de Manaus, o vascaíno de lá, ele queria mais ter o contato com o cara que está vestindo a camisa do Vasco, a paixão pelo clube. Era uma loucura. O treino do Vasco, até nessa ocasião, foi invadido por torcedores após e o pessoal puxava o short, a roupa dos jogadores, assim. Eu falei, cara, me ama e me odeia no Rio, me odeiam e aqui me idolatram. É outro clima. A cobrança lá é assim, diferente, né? Porque eles têm uma uma fazer saudade. festa, tá com a oportunidade de ver o... Que o Flamengo entrou na competição na 3ª fase, eliminando o Amazonas. Era um momento de crise, Tite muito contestado. Aí nas 8ª de final veio um peso diferente, porque o adversário era o Palmeiras e o Flamengo fez um ótimo jogo de ida e depois conseguiu segurar essa vantagem em São Paulo, eliminando o Verdão de Abel Ferreira. E a arbitragem também, hein? A arbitragem também. O gol do Flávio Lopes foi legal, eu não esqueço não. O gol foi legal. As 4ª de final, aí outro momento eliminando o Bahia do Rogério Ceni. Aí normal. Verdade. Por que, Rona? Aí normal, é porque o Rogério Ceni nunca ganhou do Bahia, nunca ganhou do Flamengo. Aí é normal. E nunca ganhou do São Paulo. Não consegue ganhar de jeito nenhum, velho. E aí rasgou-se o quê? O quê? Não sei. O regulamento. E por quê? Diga por quê. Ganhou do Bahia, o Flamengo ganhou do Bahia, atropelou o Bahia, aí no meio da confusão, rasgou-se o regulamento e o Flamengo enfrentou o Corinthians. E jogou só lá no Rio, hein? E aí, como diria um amigo meu, Vral. Vral. Aí foi Vral invertido. Aí moiou. Foi Vral encarpado invertido. Então, na semifinal, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. E aí, gente, tem uma mudança, que não é o regulamento. Aqui entra em cena Felipe Luiz. É verdade. Felipe Luiz. Essa é a mudança de ânimo, de chave, né, Dê? Pegou só a cereja do bolo, filho. Tite foi até ali, né? Dali pra frente, moiou. Lembrando que aqui na semifinal contra o Corinthians, na casa corintiana, teve um jogador expulso, Bruno Henrique. Ele fez aquela estratégia de já colocar o Fabrício Bruno, segurou o resultado, não é? Então acabou chegando na final. E aí veio o Atlético Mineiro de Milito e não teve pra ninguém. Aí foi Vral. Aí foi Vral. Aí amasso, 3-1 na ida, na volta 1-0. É, gente. E aqui, ó, o total, 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Só perdeu pra quem? Pro Palmeiras. É verdade. Na volta. Que desânimo. Não, é que o Flamengo só foi convencer depois que o Felipe Luiz chegou. Porque esse retrospecto, assim, contra o Palmeiras, fez um jogo legal lá no Rio, chegou aqui em São Paulo, na minha opinião, de uma forma covarde. Aquele futebol do Tite todo mundo atrás da linha da bola, assim, o Palmeiras amassando. Enfim, tem até um gol anulado, como o Capela falou aqui, contra o Corinthians, no Rio. O Corinthians se segurou de não tomar uma lavada do Flamengo. Hugo neles. O Hugo pegou muito, enfim. Aí teve contra o Corinthians aqui, também fez um bom jogo, o Flamengo mesmo com a menos, e na final contra o Galo foi um amasso pro choro do nosso gordinho de Minas. Mas ele falou sobre covardia, o Palmeiras também no jogo de ida do Maracanã foi covarde em relação à postura. Mas jogo de ida... O Palmeiras não jogou absolutamente nada. Jogo de ida e jogo de volta é a mesma coisa. Você vai jogar lá e vai jogar cá. Eu queria começar até a falar do Tite, porque o cara vem com moral, de certa maneira, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo, mas ficou 6 anos na seleção brasileira, é um cara que queria ir pro exterior. Vem a proposta do Flamengo, ele disse...
não vou treinar nenhum clube em 2023. Não, ele rasgou o regulamento, como diz o Ronaldo Giovanelli, não quis o Corinthians e foi pro Flamengo, fez a reta final. Imaginava-se que com esse conhecimento, já entendendo o dia a dia do clube, ele fosse começar 2024 voando, fazendo, não só ganhou o estadual, ok, mas não ganhou o estadual brilhando, amassando, até ganhou com facilidade, mas não foi aquele jeito Flamengo de encantar seus torcedores. E olha só, aqui está o Tite e a gente fez um apanhado geral de outubro de 2023 a setembro deste ano. Foram 70 jogos pelo Flamengo, 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é baixo, é de 65,7%. Ganhou o Campeonato Carioca e ele foi demitido após a eliminação para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores. Dedê. Loirão, os números são bons do Tite. Sim. E aí confirma o que a gente sempre falou aqui do estilo de jogo que ele implementava dentro do Flamengo. Porque se você olhar para os números, até fazer aqui meio com uma comparação com o que fez o Dunga com a seleção brasileira. Você pegar os números do Dunga na seleção brasileira, são números excelentes. Só que o time não jogava, o Dunga tinha um jeito de ser diferente, com a imprensa, com todo mundo e tudo mais. O Tite fica muito provado com esses números que ele não agradou o torcedor e muito menos os jogadores. Porque com a característica que o Flamengo tem, que aí vem a mudança do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando ele chega, ele só fala pros caras, rapaziada, só vamos atacar, pai. Vamos marcação alta, é lá em cima, é sufocar os caras. O Tite já não. O Tite vamos fechar a casa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso foi irritando os jogadores, foi irritando a imprensa, foi irritando o torcedor principalmente, que começou a pedir a cabeça dele no cargo. Agora, o Tite, ele tinha tudo para fazer uma grande volta ao cotidiano do futebol e não fez. E muitos desses números que mostramos, vários jogos são do Campeonato Estadual, que tem uma facilidade maior, adversários menos expressivos. E segundo ele, falou que era top, né? Campeonato Carioca. Que era o melhor do Brasil. Depois voltou atrás, que era top. Depois voltou atrás, né? Que não era bem assim, né? Bem lembrado, Dedê. Agora, o Carioca é o mais difícil. É mesmo, ele falou isso. E deu uma declaração até, acho que pra fazer média com a torcida, aquela coisa toda. Agora, o que eu fico pensando é que definitivamente o que derrubou o Tite não foi a Copa do Brasil, e sim a Libertadores. O Diego Aguirre, com a sua estratégia, colocou o Tite no bolso. O Peñarol seguiu na competição, eliminava um time muito forte. Agora, o Flamengo, acho que o principal inimigo da temporada foram as lesões. Você perder... O Cebolinha era um titular absoluto do Tite, o Luiz Araújo conquistou essa condição, o Pedro até então fazia uma temporada mágica, demorou para alguém passar o Pedro na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, várias coisas aconteceram e acho que esse estilo de jogo, Rona, que o Tite tem, que ele cultua no Flamengo, nunca caiu bem. Mas o Tite, assim, falando no futebolês, ele foi olho grande. No futebolês. Ele foi olho grande. Olho grande? Porque ele falou que não ia trabalhar. Não foi isso? Eu não vou trabalhar, eu vou fazer aqui, vou esperar terminar. Aí ele viu que o Flamengo, um baita de um elenco, um baita de um time, faltando comando. Ele falou, acho que eu vou rasgar minhas férias, como foi rasgado o regulamento. Eu vou rasgar minhas férias e vou tomar conta do Flamengo, porque lá vou nadar de braçada. 16 derrotas. Você viu os números ali? E o Denilson falou que os números do time são bons. Não, mas o aproveitamento não é ruim, não. Com um time com uma folha lá em cima. Arrascaeta, Gerson, todo mundo é Gabigol. Ele não consegue reconhecer o erro. Nunca a culpa é do Tite. Sempre na coletiva aquele papo dele, assim, que um flamenguista não quer. Aquela resenha, morta. Tem que se adaptar. E olha que eu gosto do Tite, mas a resenha não é boa. Não, cara. Mas tem que se adaptar ao Flamengo. Eu falei várias vezes aqui durante a temporada. Na minha opinião, o Tite não estava entendendo onde ele estava. No Flamengo, a pressão é muito maior do que a seleção brasileira. Muito maior, porque envolve a paixão de uma nação, de milhões de torcedores. A seleção a gente sabe como que é, todo mundo junto assim torcendo, só que não envolve aquele negócio assim passional de coração para muita gente. Muito mais pressão. Ele na coletiva falando com um jeitinho assim que não falava com o povo, com o público que estava assistindo a coletiva. E também em campo, colocando Carlinhos ao invés do Gabigol, com todo respeito ao Carlinhos, por conta de birrinha pessoal.
Pra mim tá errado. Ele dividia as coletivas com o filho, o filho com o preparador coletiva. físico, com o Sampaio, com várias pessoas. Eu acho que... Você vê o Abel Ferreira, que todo mundo dá pancada, porque às vezes ele não é tão legal com a imprensa, não é Mas tão... ele fala. Mas quem é que tá do lado dele? Ele se defende. Quando ele tá suspenso, ele não tá lá. Mas quando ele tá disponível, é ele que dá a coletiva. E o Tite querendo fazer uma coisa meio... Vamos democratizar a coletiva. Não dá. O torcedor, ele quer ouvir o treinador. Acabou o jogo, ganhando ou perdendo. Quem tem que falar é o treinador. Ah, quero levar mais alguém? Leva um atleta. Leva alguém que foi protagonista, alguém que cometeu um erro, enfim. Mas não, ele levava pessoas que ninguém queria ouvir. O Kleber Xavier. E eu não sei onde ele aprendeu isso. Na seleção brasileira. Não, assim, porque se você pegar no mundo, se pegar o futebol europeu que a gente elogia tanto assim, olha as coletivas lá também. É o treinador. O Ramon Dias leva o filho quando pode, mas acho que é mais por uma questão até de tradução também. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra. O treinador que tem que falar, ponto, acabou. Entendeu? Mas é isso que a Renata tá falando. Exato, eu concordo com a Renata. Então, a Renata não, ele é contra o Ramon Dias. Não, o Ramon Dias é do filho. A Renata tá falando que é isso aí. É um nepotismo gigantesco. Coletiva, fala, derruba técnico. O Tite, ele se mostrou mais uma vez um hipócrita gigantesco. Que isso? Gigantesco. E eu vou falar o porquê. Eu não esqueço as coisas aqui. O Tite, quando treinava o Corinthians, tá? Antes de ir para a seleção, o que ele reclamava? Reclamava do Marco Paulo Del Nero, reclamava do calendário, reclamava quando os jogadores do Corinthians, aquela fase espetacular de 2015, jogadores eram convocados e não tinha pausa para a data FIFA. Quando ele assumiu a seleção brasileira, ficou 6 anos lá, o que ele fez? Exatamente aquilo que ele reclamava antes. E aí, quando ele assumiu o Flamengo, ele começou a bater nos caras que tiravam jogadores do Flamengo, no caso o Fernando Diniz e Dorival. Isso é uma incoerência gigantesca. Então, assim, muito disso passa pela forma com que ele lida dentro e fora de campo, com as ideias dele. Então isso aí repercute mal com a imprensa, como eu estou lembrando aqui, repercute mal com a torcida, porque, querendo ou não, a gente se pauta muito do termômetro de rede social e as pessoas não têm memória curta não, gente. Agora, nessa questão de treinador, eu tenho uma experiência pessoal, eu posso falar para vocês, que realmente até hoje ela me traz uma vergonha profunda, quando o Inter caiu e ele trouxe o Lisca doido nos últimos 3 jogos. O Lisca tinha 3 jogos para não cair. O Felipe Luiz teve 4 jogos. Ele foi conquistando isso para ganhar uma Copa do Brasil. E por que não é mérito? Ganhar do Corinthians 2 vezes, ganhar do Galo 2 vezes. Não é? Ele não ganhou 2 vezes do Corinthians, empatou, mas passou. No apito. Eliminou, então. O Rossi fazendo cera. Ok, você tem razão. Vamos trocar os termos. Eliminou o Corinthians e eliminou o Galo, não é? Então o Felipe Luiz... O elenco do Flamengo já foi mais recheado, mais cheio durante a temporada. O Felipe chega com vários desfalques, sem o Pedro, que era o principal jogador. O Gerson já vinha pegando esse protagonismo, já virou o grande nome do Flamengo em 2024. Mas eu acho que ele tem mérito sim, porque se o Flamengo termina sem essa Copa do Brasil, era uma crise tremenda, com tudo, com processo eleitoral, um monte de coisa. E ele conseguiu, ele chega sem experiência no profissional, porque ele vem do Sub-17, do Sub-20, e conquista uma Copa do Brasil em 4 jogos. Muitos não conquistam, o Milito chegou e não conquistou. Com uma mudança de comportamento, não é que ele deu sequência... Porque a gente ouve muito, a gente vê muito isso, né? O treinador assume o comando e aí você vê a sequência de jogos, sei lá, 3, 4, 5 jogos, o time jogando igual. Ah, eu não vou mudar, porque só vou ver como é que tá aqui, conhecer um pouquinho mais os jogadores, entender como é que os caras gostam de jogar e tudo mais. O mérito do Felipe Luiz, além do conhecimento que todos esses jogadores que estavam no Flamengo, ou a maioria deles, jogou com o Felipe Luiz. Então ele conhecia. O caso do Gabigol, por exemplo, é um negócio assim... estrondoso. O Gabigol ele colocou porque o Pedro machucou. Não, tudo bem, mas ele quando ele assume a diretoria, você vai lembrar. Quando surge o nome do Felipe Luiz... Vocês dois estão falando bem do Felipe Mourinho aí. Quando a diretoria... No jogo complicadíssimo da vida dele, ele só mexeu... Ele tirou... Um jogador que tem movimentado muito essa janela de transferências é o Gabigol, né? Que sai do Flamengo, tá apalavrado para ser anunciado com o Cruzeiro agora já no dia 4 de janeiro, mas nada foi oficializado. O Santos também tem o interesse, a tendência é que ele seja, de fato, anunciado pelo Cruzeiro. E eu me lembro, Zico, que, se não me engano, em outubro desse ano, todas as oportunidades que você fala com a imprensa ou dá alguma entrevista, você saiu em defesa do Gabigol, né? Em alguns episódios, algumas polêmicas que aconteceram. Teve aquela história da camisa do Corinthians que ele vestiu. Depois disso, ele perde a camisa número 10, passa a usar a 99. Inclusive, a gente estava falando muito dos camisas 10. Quem vai usar a camisa 10 agora do Flamengo é o Arrascaeta, que a gente estava falando. Eu queria saber a sua opinião sobre o Gabigol, porque em outubro você disse, ele é capaz de dar a volta por cima. E deu, né?
fez gols importantes na decisão da Copa do Brasil, deixa o Flamengo com um número de títulos histórico. Daqui a pouco a gente vai mostrar o ranking dos jogadores do Flamengo com mais taças levantadas. Ele deu a volta por cima e você queria que ele renovasse. Não aconteceu. Como é que você vê esse fim de trajetória, pelo menos nessa passagem do Gabigol no Flamengo? A gente, como eu, principalmente como torcedor e amigo dele, de um cara que eu gosto bastante, a gente fica chateado da forma como tudo aconteceu. Porque todos nós, todos os jogadores, principalmente aqueles que atingem um certo nível, ele precisa de ter continuidade. Você não adianta, pode ser quem for, ficar botando 15 minutos finais, 20 minutos, que não vai adiantar. Você tem que... O cara está acostumado a jogar o tempo todo, acostumado de início para pegar o jeito do jogo e tal. E o Felipe Luiz entendeu muito bem isso. E fez. E, lógico, ele vai dar a resposta. Né? Ele vai ver que o treinador está confiante nele e tal. E aí é onde entra aquela coisa de, o cara acredita em mim, confia e eu vou dar o resultado. E ele sempre foi assim. Então, um cara que tem já, além da qualidade técnica, tem uma estrela importante, sabe o que é a importância de jogos importantes, e ele sempre teve bem nessas partidas, e por isso. E eu acho que foi tudo muito mal conduzido. Tudo muito mal conduzido. Eu acho que um ídolo como ele não deveria ter sido feito daquela maneira. Tá? As coisas começaram a ficar muito nebulosas e acontecer situações chatas, situações que estavam à parte do jogador de futebol, da parte de dentro do campo. Então, lógico, eu entendo que o Flamengo estava preocupado com aquele negócio daquela suspensão, se vai voltar, se não vai, se vai ser absolvido, se não vai. Eu acho que isso tudo, no meio, não conseguiu resolver de uma maneira que pudesse... deu aquela impressão, vamos ficar esperando. Não confiaram na situação de resolver o problema para ele. Não, ele vai ser do Flamengo e tal, vamos renovar, de chegar uma conversa, de chamar mesmo aqui, você é importante por isso, vamos resolver essa questão. Foram empurrando e tal, e aí deu no que deu. Então, aproveito até para agradecer a ele, que eu recebi na minha casa a chuteira lá da Mizuno, o par de chuteira a Golden, né, chuteira de ouro, que ele acho que jogou o último jogo dele e mandou para mim e tal. E aí, galera, depois de tudo isso, fica claro que o Flamengo está passando por um momento cheio de mudanças e desafios. Na minha opinião, o Tite fez um trabalho muito ruim no Flamengo. Sobre a saída do Gabigol, o clube é maior que qualquer jogador. Agora, quero saber a opinião de vocês. O que acharam do trabalho do Tite, da saída do Gabigol? Comenta aqui embaixo e bora trocar ideias. E não se esquece de se inscrever no canal para continuar essa resenha com a gente. Tamo junto!